Olá, boa noite, mais um vídeo do professor Nildo. Aqui nós vamos falar de números decimais, especificamente divisão de números decimais. Matemática e física, se precisar, conte conosco. Então, como eu disse, vamos falar da divisão de números decimais. Muito fácil, só prestar atenção. O que você entende por números decimais? Primeiro você tem que saber o que é número decimal. Então, número decimal, eles são expressos com vírgula. Olha só que interessante. 1,54, 4,6, 8,9 são números decimais, porque tem vírgula. Olha só, tem vírgula, são decimais. Todo decimal pode ser positivo ou também pode ser negativo. Olha que coisa muito importante. As casas decimais são contadas a partir da vírgula. Olha esse número aqui, 12,451. Ele possui 3 casas decimais, 1, 2, 3. Ou seja, 3 algarismos. 1, 2, 3. O número 2,4567, ele tem 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas decimais. O número decimal, ele pode ter qualquer quantidade de casas decimais. Ou seja, qualquer quantidade de algarismo. Eu não sei se você conhece o π, mas o π, ele tem mais de 100 casas decimais. Depois a gente vai falar do π aqui para vocês. Mas vamos aprender como ler números decimais. Não adianta eu saber o que é decimal se eu não sei ler decimal. Então, a leitura dos decimais é feita pela união da parte inteira e a parte depois da vírgula. Ou seja, o que vem antes e o que vem depois da vírgula. Lembrando que, se o número tem uma casa depois da vírgula, a gente lê décimo. Se tem 2 casas, a gente lê centésimo. Se tem 3 casas, milésimo, e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos para você entender melhor. Olha aqui. 0,1. Eu não preciso ler 0. Eu leio 1 décimo. Por que 1 décimo? Uma casa depois da vírgula e o número é 1. Olha o segundo exemplo. O número é 4. Aqui é 0. 4 décimo. Se fosse 6, 6 décimo. Aqui eu tenho 2 casas depois da vírgula. Aqui eu tenho 1, 2 casas depois da vírgula. É centésimo. 1 centésimo. Olha o segundo exemplo. 35 centésimo. O 35, que representa 2 casas, e o 0. Olha aqui, tenho 3 casas agora. 125 milésimos. 3 casas milésimos. Olha só que interessante. Eu tenho a parte inteira, eu tenho a parte decimal. 1 inteiro e 50 centésimo. Se não tivesse esse 0, seria 1 inteiro e 5 décimos. 2 inteiros e 1 décimo. O 2 inteiro está antes da vírgula, inteiro. Antes da vírgula, inteiro. 4 inteiro e 8 décimos. Então, gente, se está com dúvida nessa parte, volta o vídeo e volte para entender. Tem que entender a quantidade de casas depois da vírgula. Muito bem? Então vamos agora à divisão de números decimais. Vocês verão que é muito simples.
mas você precisa entender bem os exemplos. São 3 exemplos. Olha o primeiro. Eu vou dividir 3,4 por 2. O 3,4 é número decimal. Vamos voltar lá. Como que a gente lê esse número aqui? 3 inteiros e 4 décimos. Dividido por 2. O 2 aqui não é decimal. Ele não tem vírgula. Vamos ver como é que fazemos essa divisão. O primeiro passo é observar que o 3,4 é decimal. Nós já falamos disso. E o 2 não é. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar o 2 no número decimal. Eu coloco 0. Porque o 0 é o elemento neutro da multiplicação e da divisão. Vamos ver. Olha lá que interessante. 3,4 é meu dividendo. Está aqui a vírgula. E o 2 meu divisor. Não tem vírgula. Olha o que eu fiz. Eu acrescentei uma vírgula e o 0. O que eu faço agora? Eu simplesmente ignoro a vírgula, tiro a vírgula e faço a operação de divisão normalmente, como se fosse inteiro. Vou voltar. Pode ter ficado confuso. Aqui está a minha divisão. O meu 3,4 ele é o número decimal, com uma casa depois da vírgula. O que eu fiz? Eu coloquei uma casa depois da vírgula. Tem que ser o 0. Aqui no 2. Aqui eu tirei a vírgula. E vou fazer minha divisão normalmente. Olha o que vai acontecer. Eu vou achar 1,7 nesta divisão aqui, Esse 1,7 é o meu resultado. Então, o meu resultado é 1 inteiro e 7 décimos. Repetindo. Eu igualei meu divisor com meu dividendo na mesma quantidade de algarismo, depois da vírgula, e agora depois eu desconsiderei a vírgula e dividi 34 por 20. Esse é o resultado. Vamos a um segundo exemplo. E agora? Agora eu vou colocar no dividendo um número natural, eu vou inverter. E no divisor, um racional ou um número decimal, que é a mesma coisa. Olha só, estou dividindo 30 por 2,5. Lembrete importante, esse lembrete vai aparecer mais vezes, porque ele é muito importante. Se está com dúvida, pare o vídeo e leia isso umas 10 vezes. É muito importante. O número decimal só divide ou é dividido por outro decimal se ambos possuem a mesma quantidade de algarismo. Isso é muito importante. Então, olha bem. 30 dividido por 2,5. O 30 não é decimal, mas eu transformo ele num decimal com uma casa depois da vírgula. Por que uma casa? Porque o 2,5 só tem uma casa depois da vírgula. Agora eu ignoro as vírgulas e faço a divisão normalmente. 300 dividido por 25 é 12. Então, 30 dividido por 2,5 é 12. Olha, vou repetir. Para realizar a divisão, vamos escrever o número 30 na forma 30,0. Ele vira um decimal. E agora que o dividendo, o divisor, tem um número após a vírgula, que é o caso aqui, podemos desconsiderar a vírgula e realizar a divisão. Tranquilo? Entendeu? Vamos dificultar um pouquinho. Agora vamos colocar dividendo e divisor com vírgula. Terceiro exemplo. Eu tenho aqui um número decimal, 31 inteiro, 775 milésimo, dividido por 15 inteiro e 5 décimo. Eu tenho aqui 3 casas depois da vírgula. Aqui eu só tenho uma casa depois da vírgula. O que eu tenho que fazer?
eu vou ter que transformar esse cara aqui em 3 caras depois da vírgula. Observem. De novo, lembrete. Pare o vídeo e leia de novo com muita calma. Um número decimal só divide ou é dividido por outro número decimal se ambos possuem a mesma quantidade de algarismo após a vírgula. Então, eu acrescentei 2 zeros para ter 3 caras depois da vírgula, igual meu dividendo. Depois aqui, ó, eu ignorei as vírgulas e fiz a divisão normalmente. Ao meu resultado, significa que essa divisão vai ser como resultado 2,05. Precisamos acrescentar 2 zeros ao divisor para que ambos tenham 3 algarismos após a vírgula. Agora tente fazer os exercícios em casa e treine muito. Qualquer coisa, volte no vídeo. Até a próxima. Esse vídeo foi para você. Tchau.